É como se a China tivesse um superávit massivo que eles usam para financiar seu exército. Nós não queremos isso. Não quero que eles peguem $500, 600 bilhões por ano e gastem no exército deles. Não quero que gastem dinheiro com o exército. Porque eles são os piores infratores no sistema de comércio internacional. Eles têm a economia mais desequilibrada da história do mundo moderno. E eu posso te dizer que essa escalada é uma perda para eles. Que eles têm alguns muito inteligentes, os economistas, os acadêmicos, tecnocratas dentro de sua burocracia, e eles estariam dizendo à liderança que nós não temos a vantagem aqui. Eles são um país superavitário que o deles... As exportações para os Estados Unidos da América são 5 vezes nossas exportações para a China. Então eles podem aumentar suas tarifas. Mas e daí? Trump quer acabar com o exército chinês e é por isso que ele revidou. Hoje, o presidente Trump acabou de anunciar que está pausando a tarifa em todos os países, exceto a China. A China está sendo atingida com uma tarifa de 125%, a menos que o Partido Comunista Chinês venha à mesa de negociações e negocie um acordo justo. Uma tarifa tão alta resultaria no desaparecimento de praticamente todo o comércio entre os dois países. E como já mencionado, isso prejudicará a China muito mais do que os Estados Unidos da América, pois a China exporta 5 vezes mais produtos para os Estados Unidos da América do que o inverso. Por isso, eles estão em posição mais fraca. Como se isso já não fosse ruim o suficiente para o Partido Comunista Chinês, parece que outras grandes potências como a Índia e a União Europeia estão se aliando aos Estados Unidos e denunciando a China por seu comportamento intimidador. Claramente foi um dia agitado com muitas idas e vindas entre muitos países. Vamos analisar o que ocorreu e por que a União Europeia e a Índia também estão se posicionando contra a China, iniciando com o pronunciamento do presidente Trump. Como todos vocês sabem, o presidente acabou de anunciar uma tarifa adicional sobre a China. A tarifa sobre a China subirá para 125% devido à retaliação imprudente da China contra os Estados Unidos da América. E como eu disse ontem, quando você dá um soco nos Estados Unidos da América, o presidente Trump vai revidar mais forte. Isso foi impulsionado pela estratégia presidencial. Ele e eu tivemos uma longa conversa no domingo e essa foi a estratégia dele o tempo todo, e que você sabe que pode até dizer que ele provocou a China para uma posição ruim. Eles responderam, eles se mostraram para o mundo como os maus atores. Estamos dispostos a cooperar com nossos aliados e com nossos parceiros comerciais que não retaliaram. Não foi uma mensagem difícil, não revide, as coisas vão acabar bem. É uma honra ter feito isso e você sabe, nada acabou ainda, mas temos um enorme espírito de outros países, incluindo a China. Eu fiz uma pausa de 90 dias para as pessoas que não retaliaram. Porque eu disse a eles, se vocês retaliarem, vamos dobrar. E foi isso que eu fiz com a China, porque eles retaliaram. Então tudo começou quando Trump publicou este tweet. Este foi o primeiro anúncio de que os Estados Unidos da América irão retirar as tarifas de todos os países, exceto a China. Baseado no desrespeito da China pelos mercados globais, estou aumentando a tarifa cobrada à China pelos Estados Unidos da América para 125% com efeito imediato, declarou ele. Espero que em breve a China perceba que os dias de explorar os Estados Unidos da América e outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis. Por outro lado, e com base no fato de que mais de 75 países ligaram para os Estados Unidos, incluindo o Departamento de Comércio, Tesouro e Representante de Comércio dos Estados Unidos, para negociar uma solução para os assuntos em discussão relacionados ao comércio, barreiras comerciais, tarifas, manipulação de moeda e tarifas não monetárias, e esses países não retaliaram de forma alguma a meu forte sugestão contra os Estados Unidos, autorizei uma pausa de 90 dias e uma tarifa recíproca substancialmente reduzida durante este período de 10%, também com efeito imediato. Obrigado pela atenção a este assunto. Isso significa que praticamente todo o gráfico que Trump mostrou sobre cada país recebendo tarifas baseadas no déficit comercial não será mais aplicável a nenhum país. Todos os outros países, exceto a China, terão uma tarifa de 10%. Então, isso cancela praticamente qualquer outra tarifa que o presidente Trump anunciou até agora. Eu entendo que os últimos dias ou até semanas têm sido agitados, então gostaria de esclarecer novamente.
A partir de agora, todos os outros países, exceto a China e a Venezuela, têm apenas uma tarifa de 25% sobre aço, alumínio, automóveis e outros produtos do Canadá, México. Então, uma tarifa de 25% sobre isso e 10% sobre o restante. Melhor do que na última quinta-feira. Porém, as tarifas chinesas estão muito altas agora. Vamos analisar como chegamos a este ponto. Primeiro, tivemos duas tarifas de 10% sobre a China em fevereiro e março, respectivamente, pelo comércio de fentanil. A China está enviando produtos químicos precursores para o México e Canadá, onde o fentanil é produzido e contrabandeado para os Estados Unidos da América. É por isso que a China foi atingida com uma tarifa de 20% 2 meses atrás. Na última quinta-feira, o presidente Trump anunciou tarifas recíprocas sobre todos os países, impondo à China uma tarifa de 34% por todas as práticas comerciais suspeitas que realizam no comércio mundial. Então, a China retaliou com sua própria tarifa de 34%. Em resposta, o presidente Trump deu à China um prazo de um dia para remover sua tarifa ou ser atingida com uma tarifa extra de 50%. Além disso, a China não removeu sua tarifa. A China foi atingida com mais 50%, totalizando 104%. Neste momento, a China revidou com sua própria tarifa de 50%. E é isso que nos traz a ontem, quando o presidente Trump anunciou que a China será atingida com um total de 125% de tarifa. Então isso inclui tudo, não apenas os comerciantes anteriores mencionados. Este é um número que se aplica a todo o comércio da China. Em resposta, ainda não ouvimos da China até agora, mas a China disse que lutará até o fim. Então surge a pergunta óbvia: por que o presidente Trump está mirando na China? Isso é algo que temos coberto neste canal por muito tempo. Mas caso você seja novo, aqui está um resumo rápido. 104% sobre a China são insuficientes. Defendo 400%. Faço negócios na China. Eles não seguem as regras. Eles estão na Organização Mundial do Comércio há décadas, mas nunca cumpriram as regras acordadas quando ingressaram. Eles trapaceiam e roubam. Eles roubam propriedade intelectual. Eu não posso litigar nos tribunais deles. Eles pegam tecnologia de produto, eles a roubam, eles produzem e revendem aqui. Nunca uma administração. A América pode suportar tarifas de 400%? Como isso pareceria? Pareceria, eu quero Xi em um avião para Washington para nivelar o campo de jogo. Isso não é mais sobre tarifas. Ninguém enfrentou a China ainda, nem os europeus, nenhuma administração por décadas. Como alguém que realmente faz negócios, lá estou farto. Eu falo por milhões de americanos que tiveram sua propriedade intelectual roubada pelos chineses. Não tenho nada contra o povo chinês. Eles trouxeram grande alfabetização, arte e tecnologia para o mundo. O governo trapaceia e rouba. E, finalmente, uma administração, você pode não gostar do Trump, pode não gostar do estilo dele ou da retórica dele. Finalmente, uma administração que se levanta e diz: chega, tarifas de 400% amanhã de manhã. Ele vai te dizer por quê. Ela só continuará como líder suprema se as pessoas tiverem empregos. Se eliminarmos qualquer negócio lá, porque ainda somos 39% de todos os consumíveis na Terra e 25% do produto interno bruto mundial, a América é a economia número 1 na Terra com todas as cartas. Não teremos isso para sempre, é hora de espremer as cabeças chinesas contra a parede agora. Não para apenas aí. Agora, a China está dizendo que os Estados Unidos da América estão quebrando a regra de direito. Os Estados Unidos da América estão violando as regras da Organização Mundial do Comércio. Mas a China tem sido uma das maiores infratoras das regras da Organização Mundial do Comércio desde que se tornou parte dessa organização. A China não pratica o livre comércio, eles praticam algo chamado mercantilismo. Isso significa que a China deseja acesso ao mercado global para que suas empresas possam vender produtos no exterior. Porém, a China não quer retribuir. Eles não desejam que empresas estrangeiras entrem no país e vendam produtos de fora. Por isso, o mercado chinês é fechado. Para vender na China, é necessário se associar a uma empresa local. Dê a eles 49% a 51% da sua empresa. Para ter acesso ao mercado chinês, empresas precisam revelar detalhes de seus produtos. Ainda assim, grandes companhias americanas, como o YouTube, são proibidas na China. Este vídeo, Facebook e Instagram são proibidos em vários países e a lista continua. Os países americanos com acesso ao mercado chinês têm suas propriedades intelectuais roubadas. Empresas chinesas, usando o dinheiro do governo, aumentam sua produção,
roubam propriedades intelectuais de empresas americanas e ficam tão grandes que exportam para o exterior. A China trouxe a Tesla e Elon Musk, dando-lhe dinheiro grátis, empréstimo a juros zero e terra grátis para que construísse uma fábrica de veículos elétricos na China. E agora, a BYD roubou tudo o que a Tesla faz e se tornou melhor usando o dinheiro grátis que o governo está distribuindo. Agora, a BYD vende 10 vezes mais carros do que a Tesla já vendeu. Não apenas os Estados Unidos da América, mas o mundo inteiro está percebendo as táticas de intimidação da China. Aqui temos o presidente da Comissão da União Europeia, a liderança da União Europeia, chamando a atenção para as práticas injustas da China. Vamos assistir. O que está claro é que a China é a principal facilitadora da guerra da Rússia. Sem o apoio chinês, a Rússia não seria capaz de conduzir a guerra na medida em que estão conduzindo. Vemos que 80% dos bens de duplo uso estão realmente entrando na Rússia via China. Também vemos as tropas norte-coreanas presentes na Ucrânia e o equipamento militar vindo da Coreia do Norte para a Rússia para lutar a guerra contra a Ucrânia. Então, é claro que se a China realmente quisesse parar o apoio, então isso teria um impacto. Agora, apenas ontem, cobrimos como as tropas chinesas foram presas na Ucrânia lutando pela Rússia. Além disso, por que você acha que os Houthis estão atacando os navios no Mar Vermelho, mas nunca os chineses e russos? Esses países auxiliam os Houthis a prejudicar o comércio global, enquanto protegem embarcações russas e chinesas para manter seu comércio livre, denominado por eles de benefício do livre comércio mundial, sem retribuir os favores solicitados pela Organização Mundial do Comércio a seus membros. Foi um erro trazer a China para a Organização Mundial do Comércio, e agora estamos pagando o preço por esse erro. O ministro do Comércio da Índia ecoou os mesmos sentimentos levantados hoje pelo presidente Trump. Vamos ouvir. O mundo aceitou a China como membro da Organização Mundial do Comércio. Muitas partes do mundo acreditavam que a China se reformaria, transformando seus processos e trazendo transparência para a sua economia. Trabalharemos em termos justos na economia global, uma economia grande, emergente e que cresce a passos largos. Observamos esse crescimento quase implacável nos últimos 25 a 30 anos, tornando-se a segunda maior economia mundial. Mas o que todos fecharam os olhos foi que esse crescimento foi alimentado por práticas comerciais injustas. Esse crescimento ocorreu à custa da integridade. Esse crescimento teve sua base em todas as ações que nas regras do jogo seriam consideradas impróprias. E o resultado dessas ações causou uma situação em que acho que grandes partes do mundo foram levadas para a narrativa de fabricação de baixo custo, bens de baixo custo vindo de uma geografia particular, mas não perceberam o impacto a longo prazo que isso teria no cenário global. Essa é exatamente a razão pela qual estivemos ligando. Não só nós, mas também muitos ao redor do mundo diziam que não deveríamos estar aterrorizando nossos aliados. Não deveríamos punir os aliados, pois precisaremos deles em caso de guerra ou até mesmo guerra comercial com a China. Os Estados Unidos da América são um país forte e rico, mas com aliados somos ainda mais fortes. Isso não significa que não podemos renegociar acordos comerciais com nossos aliados. Não queremos ser explorados, mas podemos evitar isso sem ofender ou prejudicar nossas relações com esses países, que estiveram conosco desde o início. Os dois países aos quais me refiro especificamente são o Canadá e o México. Isolar a China, trazer produção de alto padrão aos Estados Unidos da América e transferir a de baixo padrão para nações amigas faz sentido geopolítico. Como o México, que pode se tornar a oficina da América. Agora, uma das histórias mais interessantes que está surgindo de toda essa reviravolta de Trump sobre as tarifas sobre os aliados é a história sobre o secretário do Tesouro Scott Bessent e o diretor executivo do JP Morgan, Jamie Dimon. Aparentemente, essas duas pessoas influenciaram fortemente o presidente Trump a reverter sua decisão sobre as tarifas aos aliados e focar somente na China. Mas antes de chegarmos a essa história, quero mostrar este clipe de Jamie Dimon explicando que precisamos reequilibrar o comércio com países como China e Rússia, pois eles deixaram claro que querem se livrar da ordem criada pelos Estados Unidos. Então, definitivamente não queremos ser dependentes de países que basicamente estão pedindo a queda dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que nos unimos aos nossos aliados, porque no final do dia, China, Rússia, Irã e Coreia do Norte aparentemente estão se aproximando cada vez mais, e para contrabalançar esse bloco, precisamos de nossos aliados.
Aqui está o clipe. China e Rússia deixaram claro que querem meio que desmantelar o sistema pós-Segunda Guerra Mundial. Acredito que o objetivo desse comércio deveria ser fortalecer a Europa e nossos parceiros comerciais, como Japão, Coreia e Filipinas, aproximando-os enquanto fortalecemos nosso exército. E qualquer comércio que proteja o militar que devemos fazer, cometemos muitos erros sobre, como você sabe, produtos farmacêuticos, envio de ingredientes farmacêuticos, penicilina, que estamos tão dependentes da China para tudo. Não devemos depender de adversários em potencial para itens necessários ao nosso exército. Isso é absolutamente primordial e sou bastante favorável a essa posição. Ponto sobre segurança nacional é segurança econômica. Segurança nacional estão quase diretamente relacionadas a longo prazo. Espero que quando essas guerras forem resolvidas, no interesse da Ucrânia, onde eles têm soberania, e de Israel, não sejamos constantemente atacados por terroristas em 3 lados. Manter a aliança econômica unida é essencial. Acredito que Rússia, Coreia do Norte, Irã e China se beneficiariam da fragmentação do Ocidente. E eu acho que esse seria o maior erro a longo prazo. Estou falando de mais de 30 ou 40 anos. Eu não quero ler o livro sobre como o Ocidente foi perdido. Exatamente como ele disse, nós não queremos estar lutando entre nós, porque isso dá uma abertura para a China desmantelar a parceria e tirar proveito de um mundo onde o Ocidente não está unido. E é exatamente quando ditadores como Xi e ditadores como Putin prosperarão. Agora, quero chamar a atenção de vocês para como tudo isso se desenrolou, o que fez o presidente Trump mudar de ideia. O Wall Street Journal fez uma ótima análise passo a passo sobre o assunto, então vamos examiná-la. Então, o artigo é intitulado Por que Trump recuou sobre as tarifas apenas horas depois de entrarem em vigor? Acredito que ele recuou especificamente nas tarifas contra aliados. O presidente disse que a reação às tarifas estava recebendo um grande hipe, como um atleta nervoso incapaz de se apresentar. Ele confiou em seus instintos para mudar de rumo ao observar o mercado de títulos despencar e ouvir líderes empresariais, como o diretor executivo do JP Morgan Chase, Jamie Dimon, expressarem temores de recessão. Espere, quero compartilhar algo interessante. Jamie Dimon é claramente uma pessoa muito respeitada na indústria financeira. E além disso, eu diria que ele está lá em cima quase em termos do respeito que ele tem de seus pares, ao lado de Warren Buffett, como... Ele está certo. Com Warren Buffett, que escolheu aparecer na Fox News Business porque sabia que o presidente Trump assiste. O clipe que vimos ocorreu de manhã e horas depois o presidente cortou a tarifa. Não foi só Jamie Dimon que mudou a mente do presidente. Scott Bessent também foi secretário do Tesouro. Bessent voou no domingo para a Flórida e fez comentários públicos sobre acordos que encorajaram aliados de Trump que acreditavam que o secretário do Tesouro poderia encontrar uma solução. Ao retornarem a Washington no domingo no Air Force One, Bessent encorajou Trump a se concentrar nas negociações, segundo uma fonte familiarizada com a conversa. Trump também ouviu CEOs reclamando sobre as tarifas e governadores, dizendo que seus estados estavam sendo prejudicados devido à incerteza relacionada às tarifas, que estava paralisando negócios. Após ouvir tudo, parece que o presidente Trump decidiu na manhã de quarta-feira e à tarde recebemos um tweet como declaração dizendo que as tarifas foram pausadas. Novamente, é uma 90 dias que deve dar tempo para cada país negociar algum acordo. No entanto, tenho a sensação de que podemos ter notícias sobre tarifas novamente quando o período terminar. No momento, a atenção está voltada para a China e em como lidar com seus subsídios, barreiras comerciais e a desvalorização de sua moeda, que visam contrabalançar as tarifas e ações de outros países. Outro ponto importante que surgiu hoje é que Scott Bessent é o principal negociador com a maioria dos países que estão buscando um acordo comercial. Portanto, é importante para nós saber quais são seus pensamentos em relação às tarifas, à segurança nacional e à China. Neste clipe, ele compartilha sua perspectiva sobre o assunto. Maria, acho lamentável que os chineses, na verdade, não queiram vir e negociar, porque eles são os piores infratores no sistema de comércio internacional. Eles têm a economia mais desequilibrada na história do mundo moderno. E, eu posso te dizer que essa escalada é uma perda para eles, que eles têm alguns economistas muito inteligentes, os acadêmicos, tecnocratas dentro de sua burocracia, e eles estariam dizendo à liderança que nós não temos a vantagem aqui. Eles são o país superavitário. As exportações deles para os Estados Unidos da América são 5 vezes maiores que as nossas exportações para a China. Então, eles podem aumentar suas tarifas, mas e daí?
Em termos de escalada, infelizmente, o maior infrator no sistema de comércio global é a China. E eles são o único país que escalou. E eu posso dizer ao resto do mundo que não tenho certeza se foi o primeiro-ministro ou o ministro da Economia. Na Espanha fez alguns comentários esta manhã. Bem, talvez devêssemos nos alinhar mais com a China. Isso seria cortar a própria garganta. Porque eu posso dizer que essas exportações chinesas, que a barreira tarifária dos Estados Unidos da América vai manter fora, que a China, para todos vocês que podem se lembrar daquele filme da Disney dos vassouras carregando os baldes de água, esse é o modelo de negócios chinês. Nunca para. Eles continuam produzindo e despejando sem parar e isso está indo para algum lugar. E eu acho, Rob, no final do dia, que provavelmente podemos alcançar o ideal com nossos aliados, com os outros países que têm sido de longo prazo, né? Eles têm sido bons aliados militares, né? Não aliados econômicos perfeitos, e então podemos abordar a China como um grupo. Bezan também disse esta manhã que poderíamos olhar para as ações chinesas sendo removidas das bolsas dos Estados Unidos da América. E, na verdade, isso deveria ter sido feito muito antes, porque as ações chinesas não seguem as mesmas leis que as ações dos Estados Unidos da América ou empresas dos Estados Unidos da América. O Partido Comunista Chinês diz que os reguladores dos Estados Unidos da América não têm permissão para auditar empresas chinesas. Não sabemos exatamente o que ocorre nos bastidores de grandes empresas como Alibaba, Temu e outras listadas nos Estados Unidos da América. Não podemos confiar nos reguladores chineses, afinal, foram eles que permitiram o crescimento excessivo da Evergrande, mesmo com uma contabilidade questionável. Não havia palavra melhor para isso. A Evergrande estava usando prédios que nem sequer foram construídos. Eles precisam gastar dezenas de milhões de dólares para construir um prédio, mas usavam o valor final do prédio não construído para obter mais empréstimos dos bancos chineses. Depois, usavam esses empréstimos para comprar mais terrenos e iniciar a construção do prédio imaginário. Então, afirmariam que o prédio está concluído e pegariam mais empréstimos. Era basicamente um esquema de pirâmide para enganar os investidores chineses. Era um esquema de pirâmide para enganar os detentores de títulos no exterior, inclusive nos Estados Unidos da América. Os reguladores chineses lideraram essa queda por décadas. Então, não podemos confiar neles. Essas são as grandes armas. Como mencionei antes, os Estados Unidos da América permitiram que o Partido Comunista Chinês impedisse auditorias. As empresas chinesas jogam com regras diferentes das americanas, enquanto estão na mesma bolsa de valores e captam dinheiro dos investidores dos Estados Unidos da América. Então, eles deveriam seguir as mesmas regras. Se os Estados Unidos da América começarem a aplicar essas regras, será devastador para o Partido Comunista Chinês. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? O YouTube não possui criadores suficientes atualmente. Por isso você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1000 visualizações como este. Obviamente, isso não quer dizer que todos devem iniciar um canal. Mas se você já se perguntou sobre começar um canal no YouTube ou um canal sem rosto, agora é o momento perfeito. O YouTube está pagando milhões todos os dias para os criadores e está promovendo canais novos e menores agora mais do que nunca. Mas tenho certeza que você tem muitas dúvidas sobre como começar e expandir um canal. Recebo essas perguntas frequentemente por e-mail de alguns de vocês. Por isso, reunimos todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um treinamento intensivo gratuito. Se você quer começar seu próprio canal no YouTube, inscreva-se neste treinamento intensivo clicando no link na descrição ou escaneando o código Quick Response na tela. Este treinamento intensivo é como uma chamada no Zoom, limitado a 100 pessoas por vez. Inscreva-se antes que fique cheio.